E se a tempestade que você está vivendo não for obra do inimigo, mas sim obra do próprio Deus? Será que você consegue reconhecer quando é Deus que está soprando o vento da tempestade? Hoje eu quero começar lendo com vocês sobre Jonas e sobre como Deus, ele traz a tempestade muitas das vezes para nos levar a outro lugar, que por nós mesmos muitas vezes não queremos ir, não queremos obedecer uma ordem de Deus, mesmo que para nós o nosso coração esteja centrado nele. A palavra que eu vou iniciar está lá em Jonas 1:4 e diz assim: Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. A primeira vez que eu li Jonas, eu me questionei como alguém que ouve a voz do próprio Criador desobedece a sua palavra. Até que um dia eu fui Jonas. E eu acredito que muitos passam por isso. No meu caso, eu não vou dar o testemunho completo porque é um testemunho que ainda está sendo formado. Mas Deus me levou a um lugar onde ali eu congreguei durante uns 5 anos. Um local a qual tive ministério, fiz parte de muitas coisas, mas talvez de uma vinha que não era minha, que não pertencia a mim. E quando nós cuidamos de uma vinha que não pertence a você, é doloroso quando você precisa sair dali e se mover para outro lugar. Dói porque por muitas vezes você fez muita coisa ali. Mas é claro que precisamos nos lembrar constantemente que nós somos apenas um meio e que nada pertence a nós, mas sim a Jesus. Quando Deus falou para mim que iria me tirar dali e me mover para outro lugar, eu chorei tanto. E eu até procurei a minha obreira, falei, vem cá, vamos orar junto. Eu tô sentindo isso, eu não quero sair. E ela orou junto comigo para tirar esse sentimento, para que não fosse dessa maneira. E então a tempestade veio. Por quê? Porque para mim ali era um lugar confortável, ali eu já tinha estabelecido algumas estacas, ali já tinha sido um lugar a qual eu me encontrava de uma forma pertencente. Mas não era o local a qual Deus designou que eu pertenceria. E a partir do momento que Deus te ordena alguma coisa e você coloca as suas mãos para continuar, para desobedecê-lo, a tempestade vai vir para poder te remanejar de lugar. Se continuarmos lendo Jonas, nós veremos que as pessoas que estavam ali no barco com ele, ao descobrirem que a tempestade que estava acontecendo era por causa dele, lançaram ele ao mar. E quantas das vezes essas pessoas em nossas vidas não são nossos familiares ou amigos mais próximos, que são usados pelo próprio Senhor e às vezes pelo próprio inimigo para poder nos desestabilizar, nos jogar ao mar enquanto a tempestade ainda está lá. E tudo que acontece com a gente, Deus permite, para que haja um entendimento mais claro sobre isso e vocês não pensem, mas como assim Deus permite que pessoas sejam usadas pelo inimigo? Vamos lembrar de Judas. Judas foi usado pelo inimigo para entregar Jesus. Mas isso já estava nos planos de Deus. E Deus tinha uma linda reconciliação, um lindo perdão para derramar sobre a vida dele. Se ele não tivesse tomado a decisão final que ele escolheu com as próprias mãos. Então sim, Deus pode permitir que o diabo use pessoas para nos afetar. Mas só para mostrar que nessa tempestade ele está. E é ele que está te levando para o lugar certo. Em Jó 1:6-11 diz assim: Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás:
Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Irrepreensível, íntegro. Homem que teme a Deus e evita o mal. Em outras versões diz que Jó, ele é um homem justo e íntegro. E Satanás questiona a Deus. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Satanás questiona Deus de que, será que aquele homem íntegro e justo a qual Deus está dizendo só não é íntegro e justo pelas coisas que possui? Deus pode dizer de você que você é íntegro e justo por quem de fato você é e por quem de fato você teme? Ou será que você só teme, ama e é justo porque Deus te abençoou? Quando Deus mover uma tempestade sobre a sua vida, você vai continuar tendo esse caráter? Eu não gosto de testemunhar algo que ainda não está completo. Deus ainda está fazendo muita coisa e dentro disso tudo que eu estou falando para vocês. E para que seja mais fácil de entender, além de ter lido Jó, agora eu quero ler João 4, do 23 ao 24. Eu olhei aqui para baixo porque eu fui olhar na minha tatuagem, que é esse versículo. E foi um versículo ao qual Deus me deu com uma promessa. Quando Deus me entregou esse versículo, Ele me disse que Ele estava me usando para levantar uma geração de verdadeiros adoradores. Ele estava me usando para algo desse tipo. É claro que isso não se refere só a mim sozinha, mas foi algo que Deus me falou e me ergueu. Então, sem mais delongas, vou ler com vocês João 4, 23 ao 24, que diz assim: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E o que João 4, 23 e 24 tem a ver com Jó? Jó foi um homem íntegro, porque isso era algo do caráter dele, da essência dele. E mesmo ele passando por diversas provações que o próprio Senhor permitiu, por uma tempestade que o próprio Senhor permitiu ser soprada na vida dele, ele continuou sendo um homem íntegro e fiel a Deus, temente a Deus. E como isso se encaixa com João 4, 23 e 24? Isso, na verdade, se encaixa no meu testemunho que está sendo formado. Quando eu ouvi a respeito dessa palavra, foi o pastor Eberson da Igreja Vitória que ministrou, e ele disse a seguinte palavra: não é pelas coisas que possuímos, mas é por quem somos. Então, se Deus permitiu uma tempestade na sua vida, muitas vezes foi para provar que não é pelo que você tem, mas pelo que você é. Não é pelas bênçãos que Ele tem derramado na sua vida, mas é por quem você é. É pela sua essência, é pelo seu caráter. E quando tudo aconteceu, eu achei que eu deixaria de adorar. Eu achei que eu não conseguiria mais continuar. Só que em cada momento a adoração ela continuava fluindo. Em cada momento eu continuava dançando e entregando para o Senhor a essência, o cheiro mais puro da minha adoração. Porque eu não conseguia parar de adorar. E quando eu estava neste culto e o pastor Eberson, ele pregou sobre isso, Deus falou que aquela palavra era para mim. Antes do culto começar, Deus já havia dito que seria ministrado sobre Jó e que era necessário que eu prestasse atenção na palavra,
porque tinha coisas a ser revelada. E por um momento eu pensei que a tempestade, que o peixe grande que me engoliu, iria sim me abalar e que talvez eu não conseguiria mais adorar. Mas em um dos meus momentos de adoração, depois que tudo isso aconteceu, enquanto eu estava lá dançando e entregando a minha vida a Ele me afirmou novamente e me disse: eu te chamei para isso. Jamais se esqueça, porque não foi o homem, fui eu. Então eu vim aqui deixar essa mensagem para vocês. Quando vocês passarem por uma tempestade, tenham revelação. Se essa tempestade é Deus te direcionando a um novo tempo, a uma nova estação, a um novo lugar de plantio, ou se essa tempestade muitas das vezes não é nós mesmos que colhemos, porque às vezes nós entramos em lutas que nem é para nós lutarmos, e outras das vezes é só Deus fazendo. Então, antes de culpar o inimigo pelas dificuldades que você está passando pela sua vida, questione-se a si mesmo. Será que não é Deus nessa tempestade? Deus permitiu uma tempestade na vida de Jonas para que ele fosse levado ao local a qual ele deveria ir. Deus, ele permitiu uma tempestade na vida de Jonas para que ele pudesse levar a palavra qual Deus colocou na boca dele, para aqueles que precisavam. Assim como também Deus permitiu uma tempestade na vida de Jó, para que Jó se lembrasse que ele era fiel e íntegro pela essência e caráter que ele carregava e não pelas coisas que possuía. Deus muitas das vezes vai fazer isso na nossa vida, para que a nossa essência se torne uma essência pura e agradável nas narinas dele. É claro que conforme tudo isso foi acontecendo na minha vida, eu senti como se os planos, os sonhos, que de fato foi Deus quem me deu, estivessem indo embora. Como se tudo aquilo que Ele colocou no meu coração estivesse sendo perdido pelos ventos da tempestade. Mas Deus, Ele deixa claro que quando Ele te leva, mesmo que seja por uma desobediência sua, quando Ele te leva através de uma tempestade para outro lugar, porque a oração mais sincera do seu coração é que seja feita a vontade dEle, Ele vai restituir, assim como Ele restituiu na vida de Jó. Basta sermos pacientes e não sermos teimosos como Jonas foi. Porque ali mais pra frente nós podemos ver que Jonas se irou quando a palavra que Deus mandou lhe dizer não havia se cumprido ali naquele lugar. O fogo não havia descido para matar as pessoas, os povos de Nínive. E Deus teve que falar com ele outra vez para consolar aquele coração que estava tão teimoso, tão duro, de ver que Deus é um Deus que libera perdão a todos, até mesmo aos nossos inimigos. E que nós também precisamos ser aqueles que perdoam. Claro que o perdão não é algo fácil. É algo tão difícil e doloroso. Ainda mais quando vem das pessoas que nós menos esperamos. Mas é lindo ver que Deus restitui tudo aquilo que se perdeu. Então, agora para finalizar com vocês, se vocês puderem colocar a mão no coração e fechar seus olhos, eu vou fazer uma breve oração. Pai, nós clamamos a Ti, Senhor. Restitui tudo aquilo que foi perdido. Restitui e restaura cada sonho que foi o Senhor mesmo que plantou em nossos corações. Nos faça ver quando a tempestade vem do Senhor. Nos faça, ó Pai, ter um coração tão puro, a ponto da nossa essência se transparecer, a ponto da essência que tem dentro de nós, chegue até o Senhor de uma forma agradável. E que ao chegarmos aos lugares, essa essência possa também impactar outras pessoas. Que da forma mais pura também possam te adorar.
Ensina-nos, ó Pai, a perdoar, pois nós sabemos que o processo de perdão é doloroso, não é fácil. Mas é através desse perdão que o Senhor derrama cura, derrama bálsamo, derrama do teu azeite e faz com que o nosso cálice transborde. Senhor, nós erguemos um clamor para que a sua vontade seja feita em nossas vidas. E que mesmo que sem entender, nós possamos viver apenas aquilo que é a sua vontade para nós. Nós abrimos mão do livre-arbítrio, porque nós sabemos que quando colocamos as nossas mãos, nós erramos, nós falhamos, mas quando tem a mão do Senhor, a vitória é garantida. Que assim seja feita em nossa vida. Que nós possamos realmente nos entregar ao Senhor. E que as vinhas que por muito tempo não foram nossas, mas que Ele nos colocou ali para ajudar a semear e a plantar e a colher. Que essas vinhas antigas não fiquem presas no nosso coração, porque existe algo melhor, existe algo maior do que tudo que já vivemos, do que tudo que já vimos, do que tudo que já ouvimos. Deus tem algo maior para as nossas vidas. Basta obedecermos. Faz tanto tempo que eu nem tava gravando aqui, que eu já nem lembro mais como eu finalizava os vídeos. Mas é isso. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Um beijo e até mais.